Fala pessoal, e aí, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os atributos dos 7 principais astros da tradição esotérica ocidental. Valeu quem acompanha o canal, quem se inscreveu, muito obrigado aí. Quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal. E vamos ao vídeo de hoje sobre os atributos dos 7 principais astros da tradição esotérica ocidental, né? Quem já é estudante de escolas esotéricas, grupos que estudam a matéria do conteúdo do esoterismo ocidental, já está familiarizado com isso, né? Quais são esses 7 principais astros, quais são os atributos deles. Então, quem já é estudante do esoterismo ocidental já está familiarizado, certamente, né? Quem não está familiarizado, né? Espero que essas informações possam contribuir, né? É uma matéria sobre as características desses 7 principais astros. É uma matéria que ela era levada muito em conta nas tradições esotéricas ocidentais em geral. Astrologia, sem dúvida, embora eu não seja conhecedor de astrologia, mas esses 7 principais astros, com as suas características, é uma matéria que abrange várias áreas do ocultismo ocidental, entre elas a astrologia também, obviamente. Alquimia também, esses 7 principais astros, as características deles são levadas em conta na alquimia ocidental, já que na alquimia chinesa é totalmente diferente, mas na alquimia ocidental são levados em conta as características desses 7 astros, e nas evocações também, né? Na magia de Salomão, a magia de evocação de entidades, também se leva em consideração esses 7 principais astros, porque ali cada época, cada características, né, mudanças que são feitas para alinhar com o tipo de entidade relacionada àquele astro, né, que se deseja evocar. São as entidades relacionadas a cada um dos 7 astros, né, com as características dos 7 astros. Então é uma matéria que faz parte do esoterismo ocidental e que é bem conhecida, né, pelos os que já estudam esoterismo ocidental. Quais são esses 7 principais astros que exercem tanta influência, né? O pessoal ali da Renascença levava muito em conta. Vários grimórios também apresentam características desses 7 astros, vários manuais. O pessoal da Renascença levava muito em conta, né? Os ocultistas da Renascença. Quais são esses 7 principais astros da tradição esotérica ocidental? Eles são Sol, Lua, Marte, Vênus, Mercúrio, Saturno e Júpiter. As características desses 7 astros, a influência deles é mais considerada nesse contexto, né, do esoterismo ocidental. Influenciou toda a matéria do esoterismo ocidental, né? Para citar aqui um exemplo, né, no livro do John Dee, aquele lá do sistema enoquiano, ele fez um livro chamado Mônada Hieróglifa, que ele fala sobre as influências desses astros. E ele fez essa junção aqui, né? Um símbolo que é a junção dos 7 principais astros, né? Nesse livro dele, a Mônada Hieróglifa, ele fez esse símbolo aqui, que é a junção dos 7 principais astros já mencionados da tradição ocidental. Então é uma matéria que todos os ocultistas ocidentais eles estão familiarizados, né? Nesse vídeo aqui especificamente sobre as características dos atributos do Sol. O símbolo usado nos manuais, muitos grimórios, muitas anotações em matéria de ocultismo ocidental, usa-se esse símbolo aqui, né?
para representar o Sol nas inscrições, etc. É um círculo com um pontinho no centro, que ele é chamado de círculo-ponto, né? Ele é chamado de círculo-ponto. Usa-se esse símbolo aqui simples para representar o Sol em muitos manuais, grimórios, etc. Quais são os principais atributos do Sol dentro do esoterismo ocidental? Positividade, otimismo, generosidade, luz e calor. Essas são as características atribuídas ao Sol, né? As cores relacionadas ao Sol são as cores do fogo, né? Amarelo, tons de amarelo, dourado e laranja. A planta relacionada ao Sol é o girassol. O animal relacionado ao Sol é o leão. O metal é o ouro, dentro daquela consideração da alquimia ocidental, né? Cada um dos 7 astros tem um metal correspondente. O metal correspondente ao ouro, na tradição ocidental, o metal relacionado ao Sol é o ouro, né? O dia regido pelo Sol é o domingo, em inglês Sunday, né? Sunday, ou seja, o dia do Sol. É domingo. O anjo relacionado ao Sol é Miguel. E na Cabala, a Séfira relacionada ao Sol é Tiferet. Aqui na árvore da vida da Cabala, a Séfira relacionada ao Sol é essa que fica bem no meio da árvore da vida, né? A Séfira Tiferet. Ela fica bem no centro, é representada com a cor amarela, né? E ela é representada com as características do Sol. Ela fica bem no centro da árvore, né, no equilíbrio, e ela tem as características do Sol. Tudo isso são características do Sol. Então, assim, quem vai praticar alguma técnica relacionada ao Sol, que deseja usar dessas características do Sol, fazer bom uso das características do Sol, precisa das características do Sol, nos seus rituais, ou mesmo no dia a dia, né, para incorporar no dia a dia. Então ele busca esses símbolos, né, aqui mencionados, esses símbolos, essas cores, não é? Tudo isso relacionado ao Sol, são características do Sol, né? E também vale mencionar no tarô de Marsella, né? A carta ao Sol, não por acaso, né? Ela é desenhada com as gotinhas aqui, no sentido exalando, né, para fora. O Sol, ao contrário da carta da Lua, ele exala as gotinhas, né? Ele compartilha, ele irradia e ele compartilha a energia dele, né? O sentido das gotinhas são para fora, né? Ele está irradiando. Então, essa é uma característica do Sol que foi representada aqui na carta do tarô de Marsella. Então, tudo isso são características do Sol, bem conhecidas pelos estudantes do esoterismo ocidental. Quem não estava familiarizado, são essas as características que aparecem aí, os atributos que aparecem em vários manuais. E a pessoa que deseja praticar alguma técnica, usar algum benefício, alguma característica, preciso das características do Sol, incorporar as características do Sol em alguma atividade minha, eu vou usar esses elementos, né? Essas cores, a planta,
os símbolos aí, o metal, o ouro. Dá preferência ao dia de domingo, né? Embora alguns manuais apresentam assim as horas, né? A primeira hora do dia é regida pelo astro tal, a segunda hora pelo astro tal. Essas tabelas, elas variam muito, né? Elas não são muito precisas. Costuma a primeira hora do dia por volta de 5 da manhã, às vezes um pouco mais tarde, às vezes antes. Elas variam muito. Alguns ocultistas levam em conta essas horas planetárias, né? Eu prefiro não me fiar muito nisso, porque tem muita variação e esses manuais também, eles não levam em conta que aqui no Brasil, é o hemisfério sul, né? Esses manuais, a maioria deles foi feito no hemisfério norte, na Europa. Então tem muita variação nesses horários aí, das horas planetárias, as horas que são regidas pelos 7 astros. Mas o dia, considera-se amplamente o dia que é regido pelo Sol é domingo. Então prefira o domingo para fazer algum exercício, alguma técnica em que você precisa usar as características do Sol. O arcanjo é Miguel, tem toda uma tabela de selos, né, de símbolos de espíritos do Sol. O arcanjo que considera-se que rege o Sol é Miguel. E na Cabala é a Séfira Tiferet, que não por acaso está no centro e é representada amarela, porque tem as características do Sol, né? Esse foi o vídeo de hoje, né? Nos próximos vídeos eu falo sobre os atributos dos outros astros, né? 7 principais astros. Esse vídeo aqui foi só sobre as características, os atributos do Sol. Espero que tenham gostado, né, do vídeo. Muito obrigado aí quem acompanha. Quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal para apoiar. Deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo e valeu!